Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Paudalho, em Pernambuco. Isso pela Primeira Igreja do Recife, em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Eu gostaria de meditar com você a respeito do que nos diz a Palavra de Deus sobre um tema muito importante. E esse tema é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que deu a sua vida em nosso favor, que decretou a nossa vitória pela sua morte e, mais do que isso, nos deu uma garantia de que viveremos com Ele na eternidade pela sua ressurreição. Com Ele, nós morremos para o pecado. Nele, nós morremos para a nossa antiga vida. Nós morremos para uma eternidade sem Deus e passamos a viver para Cristo, viver eternamente na sua graça e na sua misericórdia. E na sua ressurreição, nós temos uma garantia de que passaremos a eternidade junto do Pai, através de uma ressurreição que começou nele, iniciou nele. Porque outros ressuscitaram no Antigo Testamento, mas ele foi o único que ressuscitou pelo poder da sua glória. Os outros necessitaram de alguém que os ressuscitasse. E Cristo, pela glória que ele tinha, pela glória de Deus que ele é, ele ressuscitou dentre os mortos. E, sendo o primogênito da ressurreição, nos dá também uma nova vida nele. É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã, nesse dia, a respeito da ressurreição de Cristo. Em João, capítulo número 20, versos do 11 ao 18, nos fala a respeito de Maria Madalena, que estava no túmulo do Senhor Jesus Cristo, indo em direção ao túmulo de Cristo, e quando chegou lá, encontrou a pedra, aquela pedra enorme, com aquele símbolo romano, aquela pedra que era para estar sendo guardada pelos romanos, ela estava aberta, e aqueles soldados não estavam mais ali. Os anjos do Senhor abriram a porta do sepulcro onde Cristo havia sido crucificado, aquela caverna enorme, e ela encontrou ali não mais Jesus Cristo crucificado, mas pondo-se aos prantos ao lugar onde seria o local onde ele havia sido crucificado. Ela chorava amargamente. E quando chegou lá naquele túmulo, ela viu dois anjos. E esses dois anjos, um à cabeceira, o outro aos pés, de onde Jesus havia sido morto, ou de onde Jesus havia sido sepultado. Eles disseram a ela que Jesus não estava mais lá, e ele havia ressuscitado. E ela continuava em prantos, talvez não acreditando naquilo que os anjos disseram. E quando de repente na porta do túmulo, na porta do sepulcro, estava Jesus. Jesus chega para ela e diz: mulher, por que choras? É o que diz o versículo 15. A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste. Se você tirou ele dali, me diz onde colocou, que eu vou levar ele novamente. Eu vou levar ele para um local onde ele possa ser realmente tratado, passado unguento. Foi esse o propósito que ela foi se encontrar com Jesus. E Jesus, chamando-a pelo nome, ela conheceu quem era Jesus através de ter o seu nome sido chamado por ele. Maria Madalena, que não foi chamada mais de Maria Madalena, Maria de Magdala, ela foi chamada apenas de Maria. E naquele momento ela reconheceu ser Jesus Cristo, aquele que estava à porta do túmulo. As suas lágrimas foram transformadas em talvez lágrimas de alegria, quando ela contemplou o Senhor. A sua alegria era tão grande que ela estava detendo o Senhor Jesus Cristo naquele local. Estava prendendo aquele Jesus Cristo naquele local, como se ela mesma dissesse: agora que o Senhor está comigo, eu não quero mais soltá-lo. Eu não quero mais deixá-lo ir. O Senhor está vivo e eu quero estar próximo de ti e conter o Senhor aqui comigo. Isso não está no texto bíblico, pelo amor de Deus, é só uma suposição daquilo que talvez estivesse passando no coração daquela mulher. E Jesus disse: não me detenha, porque ainda não fui ter ao Pai. Talvez ele estivesse dizendo: olha, eu ainda preciso terminar de fazer o que eu vim para fazer, anunciar
a minha palavra aos meus discípulos. Não me detenha, não me contenha. Não devemos, meus irmãos, com base nisso, é claro que a gente não deve aplicar primeiramente na nossa vida antes de saber o que Jesus estava falando e o contexto pelo qual o texto estava se dirigindo. Jesus estava se dirigindo ali, ou no caso, João estava falando para o seu povo uma grande lição que nós devemos tirar a respeito desse texto. A ressurreição de Cristo deve causar para nós, assim como causou para os primeiros cristãos, um maravilhamento. Deve causar para nós uma transformação de vida, onde nós não devemos conter o Senhor Jesus Cristo, guardar Ele apenas nas nossas vidas, apenas para nós. Não devemos ser egoístas. Devemos deixar que Cristo Ele cumpra a sua ordenança nas nossas vidas, transmitindo também às outras pessoas aquilo que Ele deixou para nós, que foi a mensagem do seu Evangelho. Jesus Cristo ele não se conteve, Maria ela não se conteve apenas em ficar com aquela mensagem da ressurreição de Cristo, da glória de Cristo apenas para si. Mas ela cumpriu aquilo que Cristo mandou que ela fizesse, anunciar aos outros discípulos que ele havia ressuscitado. Sair daquele local, não ir diretamente para casa, descansar, dizer, oh, que coisa boa, Cristo ressuscitou. Mas se dirigir aos outros discípulos e anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. E por isso nós devemos cumprir as ordenanças que Cristo deu, não apenas a Maria, mas também a nós, de falarmos a respeito de Cristo, da sua obra, da sua morte e também da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Nós devemos proclamar todo o Evangelho de Cristo. Nós devemos falar a respeito das riquezas que vêm da palavra de Deus, das riquezas que tocam o nosso coração, sem a qual não há salvação. Não há salvação a respeito por nenhum outro meio que não seja pela palavra de Deus, em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o Evangelho transformador de Cristo Jesus esteja te alcançando e alcançando a sua família. Que Deus te abençoe.